E então vamos dar início. O nosso irmão Carlos Oliveira, quando postava o estudo de quarta-feira, ele dizia que hoje íamos ter uma participação especial e além do nosso irmão Alberto, nós vamos ter alguém também que também é-nos muito querido e durante algum tempo nos estudos de quarta-feira ele esteve connosco e fazia questão de estar connosco. Sei que ele fazia mais ou menos aí 50 km ou quase 60 km para poder à noite estar connosco no estudo bíblico. Ele esteve cá a trabalhar há algum tempo como professor e depois voltou outra vez para o Norte e muitos já sabem quem é que vamos ter, qual é a participação que nós vamos ter. Será do nosso irmão Daniel Ferreira. Porquê? Porque eles têm na igreja, nas Fontainhas, têm estado a estudar a carta a Timóteo. O estudo que ele está a dar tem a ver com esta passagem na primeira epístola de Timóteo, do capítulo 2 e o versículo 5. E entretanto, ele quando falava com o nosso irmão Carlos acerca da passagem, porque não é coincidência, o Senhor faz as coisas bem, faz as coisas acontecerem assim, também mais ou menos nós estamos a estudar o versículo 6, ele está no 5, e ele achou por bem também estar aqui connosco esta noite, e nós vamos ouvi-lo primeiro a ele, e depois, entretanto, vamos ouvir o nosso irmão Alberto. Um abraço muito forte àqueles que nos ouvem, ou ao nosso Daniel, ou ao nosso irmão Alberto, e a todos. E um beijinho muito especial à nossa irmã Filomena em São João da Madeira também. E é isso, vamos então ler. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler a passagem. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 2, e vamos ler. Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenham uma vida quieta, sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo em verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Ora, que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de fé, profissão de servir a Deus em boas obras. Mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine nem use da autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. E foi a leitura da palavra de Deus, podemos nos sentar e vamos então ouvir primeiro o nosso irmão Daniel Ferreira e depois então o nosso irmão Alberto Veríssimo. E depois o estudo está livre, algum irmão que queira dar um pensamento, esteja à vontade. Gostaria de partilhar convosco uma reflexão baseada em 1 Timóteo 2,5, onde lemos que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É a passagem que estamos a estudar na minha igreja local e há aqui alguns pensamentos que gostaria de partilhar. Esta passagem diz-nos que há um só Deus e um só mediador. E é neste um só mediador que eu gostaria de me focar. É muito importante reconhecermos que há um e um só, ou seja, ele existe e ele é único. Infelizmente, muitos rejeitam a existência de um mediador, porque alguns nem sequer reconhecem que há um conflito que precisa de mediação entre eles e Deus, ignoram a necessidade que tem de se reconciliar com Deus e alguns não reconhecem o Senhor Jesus Cristo como mediador. Isso é a loucura e trará prejuízo eterno para quem rejeita o Senhor Jesus Cristo como mediador. Mas alguns também desvalorizam ou ignoram ou rejeitam a sua unicidade, ou seja, que não há mais
outros mediadores. Porquê? Porque é que é grave? Porque ao reconhecermos outros mediadores, estamos a desvalorizar a obra do Senhor, a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Estamos a desvalorizar a eficácia da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é muito importante nós identificarmos quem é o mediador e rejeitarmos todos os outros. Porque quando aceitamos outros, como disse, estamos a desvalorizar a obra, a eficácia e estamos a desonrar o Senhor Jesus Cristo. Imaginem o que é eu pedir a alguém para me ajudar a resolver um determinado problema e, por trás dessa pessoa a quem eu pedi ajuda, ir pedir a uma outra. Certamente a pessoa a quem eu pedi inicialmente ajuda não ficará nada agradada por eu ter pedido ajuda para além dela. Ou seja, no fundo não estou a confiar nas suas capacidades. E alguém não confiar nas capacidades mediadoras do Senhor Jesus Cristo está a dizer que ele não é suficiente. Imaginem alguém querer escrever um texto com uma caneta. Pega uma caneta e tenta escrever um texto. Consegue escrever perfeitamente um texto com uma só caneta. Mas experimentem agora pegar em 10 canetas ao mesmo tempo e tentar escrever. Não vai ter sucesso. Ou seja, aqui a adição de canetas só traz prejuízo. E na questão da obra da redenção e da intercessão do Senhor Jesus Cristo, só traz prejuízo tentar outros meios para mediar o problema entre nós e Deus, ou para mediar a forma como nós nos comunicamos com Deus. Mas infelizmente, em Portugal, a religião maioritária dá muita ênfase a uma medianeira, chamam-lhe mesmo medianeira de todas as graças, chamam-lhe advogada nossa e pedem para rogar por nós, dizem rogai por nós. Isto em rezas populares em Portugal, como o Virgem Santíssima, o Salve Rainha. Isto é uma desonra para o nome de Deus. É uma desonra para o um só mediador. É como dizer que o que ele fez não é suficiente. Precisamos de pedir a ela. E tudo isto, claro que com o objetivo de importar a divindade feminina, que era muito popular nas religiões pagãs. Mas qual é a base bíblica disto? A única ponta para onde se pode pegar é a intercessão, por assim dizer, de Maria junto do Senhor Jesus Cristo nas bodas de Caná, em que Maria chamou a atenção para a falta de vinho. Mas isso é muito frágil, é muito pouco para sustentar toda uma suposta obra de intercessão por nós. Alguns dizem, nós pedimos, neste caso aos santos, para ele pedir a Deus, porque eles são pessoas que estão numa posição de favor junto de Deus e, portanto, nós pedimos a eles para eles pedirem a Deus. Mas a palavra de Deus diz, em Efésios 3,12, no qual, no Senhor Jesus Cristo, temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Ou seja, nós não precisamos de estar com medo de ir a Deus em oração. Temos ousadia. E em Hebreus 10,19, tendo depois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ou seja, temos total acesso, temos total liberdade para ir a Deus em oração. Agora que aceitamos este um só mediador. Não precisamos de mais nada. Numa outra passagem que também fala-nos de um só Deus, em Efésios 4,4, em que lemos, Efésios 4,4, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A Bíblia fala, pelo menos nestas duas passagens, fala-nos de vários, um só. Há um só Deus, um só mediador, há um só Deus e Pai, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um Espírito, uma só esperança, um só corpo, vários, um só. E eu queria focar-me só rapidamente em mais dois deles, que estão ligados, ou seja, a expressão que liga esta passagem à outra é um só Deus. E vemos
que há um só mediador. E rejeitar isso é grave. Rejeitar que há um só mediador é grave. E rejeitar ou ignorar que há um só, nestes todos que estão aqui também em Efésios 4, é grave. E traz certamente prejuízo a quem ignora. Por exemplo, há um só Pai. Não quero dizer aqui que Deus é Pai de todos. Que há um só Deus e Pai de todos, mas ele está a escrever para crentes. O que ele quer aqui dizer não é que são todos filhos de Deus, porque a Bíblia é clara, em Gálatas 3,26, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, só aqueles que têm fé em Cristo Jesus é que são filhos de Deus. Mas não há mais ninguém a quem nós possamos chamar de Pai. E é de facto uma desonra para um pai quando um filho chama pai a outro. É triste e certamente é humilhante até e desprestigiante para um pai ter outra pessoa que chame, ter um filho que chame pai a outro, por exemplo. Pode ser alguém que abandonou o seu filho e foi adotado por outra pessoa e esse filho acaba por chamar pai a outro. É certamente uma grande desonra. E o Senhor Jesus Cristo diz para não a ninguém chameis na terra, chameis pai, em Mateus 23, 9, e a ninguém na terra chameis pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. E vemos pessoas a chamar pai, chamar padre, chamar papa, que o significado da palavra é pai. É certamente uma desonra para Deus chamar pai a outro. Então é importante nós sabermos, identificarmos quem é o Pai e rejeitarmos todos os outros. É importante nós identificarmos quem é o mediador e rejeitar todos os outros. Por exemplo, também é importante nós identificarmos qual é a nossa esperança. Se há uma só esperança, convém que eu saiba qual é. Senão vou andar aqui à deriva. E rejeitar todas as outras. Claro que aqui, neste caso, não é rejeitar no sentido de nem quero saber da esperança de Israel, mas perceber qual é a esperança de Israel e perceber as distinções para não andar aqui a cochear entre duas esperanças. Paulo poderia dizer-nos: até quando cocheareis entre duas esperanças? E para terminar, também diz aqui que há um só batismo. Então é muito importante, tal como vimos em relação ao mediador, é importante nós identificarmos qual é o um só batismo e rejeitarmos todos os outros. Porque se criticamos, e com razão, aqueles que leem na palavra de Deus que há um só mediador e depois dizem: mas temos estes aqui, arranjam outros mediadores. Claro que arranjam outros nomes, arranjam ali maneira de encaixar na sua doutrina. E aqui também, e se criticamos esses, também deve ser criticado quem, lendo que há um só batismo, vai atrás de outros batismos. E qual é este um só batismo? É importante nós identificarmos qual é esse um só batismo. Nós lemos em Romanos 6, falamos do batismo, 6.4, Romanos 6.4, só que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, pela glória do Pai, assim andamos também nós em novidade de vida. E também em 1 Coríntios 12, 13, lemos que todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. É este um só batismo. É o batismo que nos batiza no corpo de Cristo. Quando nós somos batizados com Ele na morte, quando nós identificamos com a morte do Senhor Jesus Cristo, porque assim, batismo não significa água, significa identificação. Sempre que nós lemos na palavra de Deus a palavra batismo, está a ideia por trás é identificação, é mergulhar, tornar, quando eu mergulho algo em água, ele fica molhado. E aqui a ideia é a mesma, ser identificado com. Quando nos identificamos com o Senhor Jesus Cristo na morte, somos batizados neste corpo de Cristo. E, portanto, ter alguém que diz: ok, há um só batismo, mas tu precisas deste outro, e vemos as denominações, vemos as confissões religiosas a exigir outros batismos, mas dizer: não, o um só batismo é este, que eu acabei de ler. Espero eu. Se alguém diz que um só batismo é o batismo na água, então temos um problema diferente. Estamos aí a dizer que o batismo é necessário para a salvação e quem não está batizado está perdido. Isso é gravíssimo.
Isso é uma heresia. Mas infelizmente vemos muitas pessoas, uns a dizer que o batismo é necessário para a salvação, outros a dizer que o batismo é necessário só. É um batismo para além de um só batismo, e eles dão-se todos bem uns com os outros. O que interessa é batizar. Mas quando chega alguém e diz, não, um só batismo é este e não precisamos de mais nenhum, aí é que há um grande problema e somos rotulados de hereges. Portanto, um só batismo é o batismo que nos batiza no corpo de Cristo. E devemos identificar qual é este um só batismo e rejeitar todos os outros. Mesmo que sejam tradição, mesmo que os nossos antepassados tenham feito. Se a Bíblia diz que há um só batismo e é este um só batismo, exigir outros, ou para salvação, ou para comunhão, ou para serviço, ou quer que seja, não tem base bíblica. Pode ter base de tradição, pode ter base sentimental, mas não é o que está na palavra de Deus. E também há alguns que falam do batismo com o Espírito Santo, começando a falar línguas e começando a mostrar sinais. Isso é querer, dizendo a palavra de Deus que há um só batismo, é dizer, nós precisamos deste. Portanto, sejamos sábios na interpretação da palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus, e se a Bíblia diz que há um só, identifiquemos qual é esse um só e rejeitemos todos os outros. Caso contrário, estamos a sobrepor as nossas tradições, as nossas conveniências àquilo que a palavra de Deus ensina. E por aqui me fico. Um forte abraço e até uma próxima, se Deus quiser. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por essa reunião de oração, comunhão, intercessão e estudo das Escrituras, onde podemos adorar o Senhor através da palavra. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Você sabe a diferença da palavra redenção para a palavra adquirido, comprado? Muitas pessoas confundem estas palavras, estes termos de teologia, e coloca tudo como grande salvação. Mas talvez devido a músicas contemporâneas que trazem uma letra mais leve, sem nenhum conteúdo doutrinário, começa a confundir os termos, ou mesmo muitas traduções de Bíblias modernas mudam o sentido das palavras. O que significa redenção? E qual a diferença para compra? Isso é muito importante para definirmos. A palavra compra não significa redimido, redenção. E existe uma grande confusão nesse termo, mas é importante você distinguir a diferença para saber exatamente a sua condição. A verdade é que redimido, ela inclui a palavra comprado, compra, mas vai além deste pensamento de compra para introduzir o fato da redenção. E mais do que isso, o fato de sermos libertos. Comprado tem muito a ver com a mudança de dono, enquanto que redimido, redenção, tem a ver com a mudança de condição. E aqui está a chave para compreendermos a nossa salvação, a nossa posição no meio do cristianismo, dentro da igreja também. Para distinguir de fato os termos compra e redenção, podemos olhar o que está escrito em Efésios, no capítulo 1, no verso 14, o qual é penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. De fato, aqui existe a distinção de redenção e compra. Veja que a possessão adquirida, a herança, ela transmite esta ideia de compra, mas ainda não existe e não foi concluída a redenção. Vamos com calma. Olhando o texto que está lá em Mateus, no capítulo 13, uma das parábolas do Senhor Jesus,
Mateus 13, no verso 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O que o Senhor adquiriu lá na cruz do Calvário, substituindo cada um de nós em sua pena, em sua rebeldia contra Deus, contra o seu pecado, assumindo toda a nossa culpa. O Senhor não só nos comprou, mas comprou tudo o que há neste mundo. Principalmente nós, os homens, objeto do seu interesse e do seu amor. Mas os homens e mulheres perdidos também foram adquiridos por Cristo lá na cruz do Calvário. Um texto que requer mais atenção e estudo está na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, lá no primeiro verso. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Você percebeu que nessa segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 1, fala da palavra redenção, que o Senhor adquiriu todos. Mas, observe isso, somente aqueles que possuem a aquisição de Cristo pela fé é que são redimidos. Talvez ainda você esteja um pouco confundido ou ainda não conseguiu distinguir redenção de compra. Vamos dar uma ilustração, um exemplo deste caso, para perceber a nossa situação. Imagine você, andando pela rua, pelas praças, você encontra uma pessoa com um cachorrinho preso dentro de uma gaiola, de uma jaula. E esse cachorrinho sendo oprimido, sendo castigado, judiado pelo seu cruel dono. Você passa a primeira vez, você olha, você fica indignado. No dia seguinte você passa e você vê aquela situação de agonia do pobre animalzinho dentro de uma jaula, sofrendo por maus tratos. Você decide então negociar e comprar aquele cachorrinho para salvar aquela pobre criatura. Você vai até o dono cruel e negocia o preço e paga o valor acima daquilo que o mercado atende. Mas você compra aquele animalzinho, aquele cachorrinho, daquele dono cruel que castiga e oprime o pobre coitadinho do animal. E você leva ele, você comprou, mas ainda esse animalzinho dentro da jaula, a caminho da sua casa, apenas foi adquirido. Ele só será redimido, ele só receberá a libertação, será liberto, redimido e com toda a redenção possível no momento que você abre a jaula. E aquele animalzinho sai correndo feliz, solto, desfrutando da sua libertação. De fato é isso que o Senhor faz lá na cruz do Calvário, pagando o preço por todos, para redimir aquele de maior valor, você. O grande amor que o Senhor tem por cada um de nós, isso é redenção. Este preço de redenção que o Senhor pagou, não tem como calcular este grande amor. Portanto, devemos devotar a nossa vida por este Cristo, por este Deus que nos criou, nos formou para um propósito único, para louvor da sua glória. Que o Senhor possa nos alertar, nos abrir entendimento e cada vez mais obedecer e praticar a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém. É bom estarmos a estudar a palavra de Deus e particularmente este tema. O tema da redenção na Bíblia é um tema fascinante e profundo, como certamente se perceberam um pouco daquilo que já ouvimos agora.
O versículo 6 diz: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Deixa-me dizer, vendo as coisas nesta perspectiva, preço de redenção, sabem o que é? No fundo, resgate. Imaginem alguém que está sequestrado e que para ser libertado é pago um resgate. E no fundo é isso que envolve a redenção. Mas é mais do que isso. Significa, portanto, libertar alguém, como nós ouvimos também há pouco o nosso irmão Alberto explicar bem, mediante um preço. Não é libertar sem preço. É libertar mediante um preço. Sabem que há 3 palavras gregas que são utilizadas para redenção. Todas elas diferentes. Uma delas parecida com outra. Uma palavra é a palavra agorazo, a outra palavra é exagorazo e a outra palavra é lutro. E estas 3 palavras aparecem na língua original no grego em várias passagens das Escrituras. Para resumir, e para também não estar a amassar, agorazo significa comprar no mercado. Lembra-se do cachorrinho? Nós estávamos no mercado de escravos, éramos um escravo no mercado de escravos. E o Senhor Jesus Cristo foi-nos comprar ao mercado de escravos. Mas não foi só compra, como nós ouvimos. Então, exagorazo, e cá está este prefixo, ex, que é extrair, de onde vem a palavra extrair, significa comprar e sacar. Comprar e sacar, extrair do mercado, tirar para fora do mercado. Foi o que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele foi ao mercado de escravos, pagou um preço por nós e extraiu-nos. E a palavra lutro é uma palavra que significa soltar e colocar em liberdade. No fundo, resumi o que o nosso irmão Alberto disse, mas baseado nestas 3 palavras na língua grega que eu acabei de dizer. Eu não vou estar agora aqui a ser exaustivo, porque não seria adequado nem apropriado neste momento, embora o estudo seja microscópico e nós devemos ir com calma, vendo com muita atenção, mas posso-vos dizer que, por exemplo, a palavra agorazo aparece em 1 Coríntios 6,20, que diz: porque fostes comprados por bom preço. É a palavra agorazo. O Senhor foi ao mercado pagar o preço por nós. Fostes comprados por bom preço. A palavra comprado é a palavra agorazo. Já agora só um pequeno pormenor que talvez isto possa ajudar a vocês perceberem melhor. A palavra redenção tem a ver com redimir ou remir. E a palavra redenção tem a ver com dinheiro, com pagamento de um preço. Para vocês poderem perceber, esta palavra é uma palavra jurídica. Aliás, não é por acaso que ela aparece nas Escrituras. As Escrituras têm muito uma linguagem jurídica e Deus, para resolver o nosso problema, teve que... Sabem que o pai do jurídico é Deus. Se nós quisermos aprender alguma coisa sobre jurisdição, é irmos à Bíblia e aprendermos de Deus. Mas esta palavra é uma palavra jurídica, a palavra redenção. Eu vou-vos dar um exemplo para vocês poderem perceber. Vocês nunca ouviram de alguém que vai a tribunal e é condenado, por exemplo, a 2 anos de prisão, remíveis a 2.000 euros. Vai, teria um número assim à sorte. Remíveis a uma importância monetária qualquer. Ou seja, a pessoa já não vai presa se for pago um preço para a libertar de lá. Portanto, a palavra redenção tem a ver com isto. E isto está baseado na Bíblia. Aliás, toda a nossa sociedade, toda a estrutura da nossa sociedade, em todo o mundo, está baseada na Bíblia. As pessoas é que não têm noção disso. Outra passagem que a palavra agorazo aparece é 1 Coríntios 7,23, que diz: fostes comprados por bom preço. Outra passagem é 2 de Pedro 2,1, que diz: negando o Senhor que os resgatou.
Sabem que quando o Senhor pagou o preço lá na cruz, não pagou só o meu preço, que fui salvo. Há muitas pessoas aí fora que estão perdidas e Ele pagou o preço por elas. Elas não estão a usufruir nem a beneficiar disso, mas o preço foi pago. A coisa mais dramática de uma pessoa perdida no inferno é saber que o Senhor Jesus Cristo pagou o preço por ela e ela não quis saber do assunto. Houve um presidente, foi o presidente Jackson dos Estados Unidos, já aqui há muitos anos atrás, que um dia houve um caso grave que se passou na sociedade americana e houve um indivíduo que foi condenado à morte. Houve uma pressão na sociedade para demover o presidente da condenação, para que ele não fosse condenado, muito forte, e finalmente o presidente resolveu comutar-lhe a pena. E então o presidente Jackson escreveu como é que se diz? Um decreto. Fez um decreto para libertar esse indivíduo da pena de morte. Quando o decreto foi levado para a prisão e foi lido ao prisioneiro, sabem o que é que ele disse? Eu não quero saber do perdão do presidente para nada. Orgulhoso. É assim que as pessoas são aí fora com Deus, orgulhosas. Eu não quero saber do perdão do presidente para nada. E a notícia foi dada ao presidente. Presidente, o senhor fez o decreto foi comunicado lá, foi levado para a prisão, foi lido ao prisioneiro e ele rejeitou. Sabe o que é que o presidente disse? Visto que o perdão só tem valor para quem o recebe, é condenado. E foi condenado. O perdão foi dado por Deus a todos, mas só tem valor para quem o recebe. Percebem? Apocalipse 5:9 diz, porque foste morto, referência ao Senhor Jesus Cristo, lá na glória, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo. Compraste. A palavra compraste. Apocalipse 14:3 e 4 diz, foram comprados da terra, foram comprados dentre os homens, comprado. É a palavra agorazo. Esse agorazo, por exemplo, aparece em Gálatas 3:13, que diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 4:5 diz, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E a palavra lutro, isto levaria aqui a um grande estudo, porque também há versículos em que a palavra exagoraz aparece para o tempo. Remindo o tempo. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. E a palavra lutro, que aparece em versículos como Lucas 24:21, que diz, nós esperávamos que fosse ele o que havia de remir Israel. Remir Israel é libertar, pôr livre. Não é só pagar o preço, mas é libertar. Como nós ouvimos também o irmão Alberto falar há bocado, Tito 2:14 também a palavra aparece lá, e outras passagens. Não vou agora estar aqui a falar mais. Eu vou terminar apenas dizendo o seguinte, na nossa passagem, a palavra é uma derivada de lutro. A nossa passagem, que nós lemos na 1 Timóteo 2:6, que diz, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção. Portanto, foi pago um preço para libertar mesmo, é lutro. É uma palavra derivada de lutro, que está aqui em 1 Timóteo 2:6. Para concluir, sabem que quando a Bíblia fala em redenção e preço da redenção, fala em sangue. Eu não sei se todos vocês têm a noção de que o sangue é a coisa mais valiosa que existe. Não só porque há aquele ditado nos hospitais que diz dar sangue é dar vida, sangue é vida, dar sangue é dar vida. Não é só por causa disso, mas pelo próprio valor monetário do sangue. Vocês sabem quanto é que vale o sangue? Não tem ideia, pois não? O apóstolo Pedro disse, vocês não foram comprados com prata ou com ouro, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Um sangue incontaminado. Sabem que o sangue tem muito valor, o nosso sangue tem muito valor, mas está contaminado. Agora imaginai o valor do sangue do Senhor Jesus Cristo. Vocês não foram comprados nem com prata, nem com ouro,
mas com o precioso sangue. Sabem que Ele pagou o preço por todos. Ainda há pouco lemos aqui. Ele pagou o preço por todos. Alguns rejeitam, mas Ele pagou o preço por todos. Vocês têm ideia de qual é esse valor? A Bíblia diz que o valor de uma alma, notem bem, Ele pagou o preço por todos, e o valor só de uma alma, diz a Bíblia, vale mais do que o mundo inteiro. Vocês estão a ver o mundo inteiro? Vocês sabem qual é o valor monetário e financeiro que está aqui na Quinta do Conde? Se vocês forem somar as contas bancárias de todos os habitantes da Quinta do Conde, agora juntai os de Azeitão, e juntai as lojas, as ourivesarias, os bancos, as dependências bancárias, etc., fundos de investimento. Agora pensai nisto em todo o país e pensai em quantos mil milhões. Quantos mil milhões, ok? E agora alargai as fronteiras, ide para os Estados Unidos, para não dizer outros sítios, e ide para a Ucrânia, para aquelas terras raras, que têm minério raro, que vale milhões, e na Rússia, e noutros sítios. Tesouros escondidos, tesouros que ainda nem foram descobertos, tesouros que ainda não foram explorados. Há quem diga que o fundo do mar é a coisa mais rica que existe. Agora, uma alma vale mais do que o somatório de todo o valor de todo o mundo. E o Senhor Jesus Cristo pagou o preço por todos. Agora fazer contas. Se conseguir desfazer contas, fazer contas. Portanto, quando a Bíblia fala em sangue, está a falar de redenção. Está a falar de preço de redenção. Portanto, nós somos remidos, não é por dinheiro, fomos remidos por sangue. Fomos resgatados com o seu precioso sangue. O preço foi um preço de sangue. Não foi um sangue qualquer, ok? Para vocês perceberem bem. Este assunto da redenção é fascinante e de responsabilidade. Porque quando a Bíblia fala em nós termos sido remidos, e nós que já confiamos em Cristo fomos remidos, precisamos de perceber duas coisas. A primeira é que fomos remidos de alguma coisa. E a segunda coisa, muito importante, é que fomos remidos para alguma coisa. A maior parte dos crentes só conhece a redenção de. E então, quando pegam na Bíblia, por exemplo, a Bíblia diz em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, a redenção de. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Tito 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de. Cá está outra vez a redenção de remir de toda a iniquidade. E nós ficamos todos contentes. Fui remido da maldição da lei, fui remido de toda a iniquidade. 1 de Pedro 1, 18 e 19 diz que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Graças a Deus eu tinha uma maneira de viver vã, não tinha sentido, isto ia dar um desastre. E fui remido da vã maneira de viver. O que muita gente não sabe, ou ignora, não estuda, não vê, não toma atenção, é que a redenção tem uma outra faceta. A Bíblia diz que nós fomos remidos para Deus. Eu não fui só remido da maldição da lei, da minha vã maneira de viver, etc. Eu fui remido para Deus. Apocalipse 5,9 diz assim, que lá no céu as pessoas cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue. Olha o que está lá dito lá no céu. E com o teu sangue, virando-se para os seus dos céus, dizer, e com o teu sangue compraste, remiste. Não se esqueçam que compra e redenção estão ligados. Compraste para Deus. A palavra, lá no original, é uma das palavras para redenção. Compraste para Deus. Compraste para Deus. Homens, todos os povos, nações e línguas. Para concluir, nós temos uma ilustração fabulosa no Velho Testamento, no livro de Levítico. Sabem que quando os israelitas tiveram que arranjar sacerdotes, e o primeiro sacerdote foi Arão e os seus filhos,
Eles foram sujeitos a um processo para serem consagrados ao sacerdócio. E nesse processo há uma determinada altura que, diz a Bíblia, e deixem-me dizer o que é que lá está escrito, está em Levítico 8, diz assim, e nós temos ali um quadro da redenção fabuloso. Hein? Aliás, nós temos ali vários quadros. Temos um quadro da regeneração fabuloso, temos um quadro da justificação fabuloso, tudo em Levítico 8. E temos um quadro da redenção e da consagração também. Que eu não vou falar, só a redenção. Em Levítico 8, lemos assim, no versículo 23. E o carneiro da consagração degolou, e o Moisés tomou do seu sangue, e nota que este sangue destes animais eram figurativos, ou este sangue era figurativo do sangue do Senhor Jesus Cristo, que mais tarde seria derramado na cruz do Calvário. Moisés tomou do seu sangue, do animal, não é? E o pôs sobre... Eu acho interessante isto. Pôs o seu sangue na ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão e fez exatamente o mesmo com eles. Na ponta da orelha direita, no polegar direito e no polegar do pé, o da mão e o do pé. Sabem de uma coisa muito importante? Quando as pessoas viam sangue na orelha de Arão e dos filhos, e na mão e no pé, elas não percebiam, com esse quadro, que eles tinham sido remidos do Egito. Esse era o sangue que tinha sido aspergido nos umbrais das portas, quando o cordeiro lá, na primeira Páscoa, foi imolado, e eles aspergiram o sangue. Aquele sangue significava que foram remidos de... Mas quando eles agora viam sangue na orelha, no pé e na mão, significava que eles tinham sido comprados foram remidos para Deus. E a minha pergunta para todos vocês é esta. Tens a noção de que agora, como crente no Senhor Jesus Cristo, foste remido não apenas de, mas para Deus, e que o que tu fazes, a mão, por onde andas, o pé, o que ouves, a orelha, isto deve ser consagrado a Deus. É para Deus. Que Deus nos abençoe.